Amém? Amém. Apesar das lutas, dificuldades, estamos aqui, firmes e fortes. Glória a Deus. Amém, queridos? Amados, prestem atenção. Deus tem falado conosco de maneira poderosa de vivermos uma vida ilimitada em Cristo Jesus esse ano. Estamos chegando ao final de mais um ano, não é verdade? Amém. Mas hoje eu queria compartilhar uma palavra com vocês que a Bíblia já nos chama para sermos um tipo de sacerdote. Aí você fala assim, pastor, como assim um tipo de sacerdote? Existem vários. Nós vamos ver hoje na Bíblia que existem vários tipos de sacerdote. Mas sacerdote do Senhor só existe um. Só existe um modelo para Deus como sacerdote. E é interessante porque o título da mensagem é uma pergunta. E a pergunta é: que tipo de sacerdote sou eu? O ser humano, quando ele se depara com uma pergunta pessoal, diga-se por assim dizer, ele fica meio que desconcertado, não é verdade? Quando alguém chega para mim e pergunta e fala assim, queria lhe fazer uma pergunta pessoal, é complicado porque a gente não sabe o que a pessoa vai perguntar, não é verdade? Imagina se a pessoa pergunta assim, vem cá, você tem chulé? Você tira meleque e joga na televisão quando você está assistindo? Já pensou, querido? Negócio meio esquisito, né? Você deixa a unha crescer, né? Para poder ir lá no fundinho, dar uma rodeada, para limpar o salão, aquela coisa, né? Então, essas perguntas, né, assim, pessoais, pegam a gente de surpresa, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas Deus, amado, está todo dia perguntando para cada um de nós assim, que tipo de sacerdote você é? Então começa essa mensagem virando para o amado ou para a amada que está do seu lado e fala assim, que tipo de sacerdote você é? Que tipo de sacerdote você é? Amém, querido? O versículo base, amado, dessa mensagem se encontra em 1 Samuel 2:35, a parte A, que diz: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Queria escutar a igreja declarando esse versículo. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Amém, querido? Então olha só, amado, Deus sempre desejou, amado, ter uma família de muitos filhos semelhantes a quem? Jesus. A Jesus, não é verdade? Só que a pergunta, na verdade, aí no título da mensagem é: que tipo de sacerdote é você? Que tipo de discípulo você é? Que tipo, querido, de marido você é? Que tipo de esposa você é? Porque a gente se depara com o mundo, existem muitos tipos de marido. Existem os maridos bananas, não é verdade? Existem os maridos que são duros demais e acabam sendo grosseiros. Existem todos os tipos de maridos. Existem maridos infiéis. Existem todos os tipos. Então, amado, o que a gente tem que saber é: que tipo sou eu? Que tipo de trabalhador sou eu? Que tipo de empregador, se eu sou dono de companhia, sou eu? Que tipo de discípulo eu sou? Vocês estão conseguindo entender, amado? Amém? Amém. O problema, amado, que na questão do sacerdócio, quando nós estudamos sobre o sacerdócio na palavra, vemos que existem vários homens, amados, que não seguiram o modelo de Deus e foram destituídos do cargo de sacerdócio. Foi retirado, querido, a presença de Deus desses. Deus afastou essas pessoas do ofício sacerdotal. Você está conseguindo entender, amém? Amém. Deus deseja, querido, levantar um tipo que ministrará sem limites para sempre a sua presença. Só que a gente tem que olhar, querido, porque o sacerdócio, essa história de sacerdócio começou a algum lado. E eu não sei se você sabe, a Bíblia, quando você começa a ler a Bíblia e começa a se inteirar, a Bíblia é como um rio, que você vai navegando, você vai nadando. Ela começa, sabe aonde? Em Gênesis. Olha, aí em Gênesis ela vai fluindo. Sabe como é que é? Ela vai fluindo, vai Êxodo, vai Levítico, Deuteronômio, você vai embora. Vai embora, vai embora. Sabe onde é que ele para? Sabe onde é que ele desemboca? Naquele rio, querido,
que diz em Apocalipse, aquele rio com águas cristalinas. Ali é o ponto final. Você está conseguindo entender? Mas tem um início. E a primeira vez, querido, que a Bíblia fala sobre sacerdote, está no livro de Gênesis. E ela fala, querido, sobre um homem chamado Melquisedeque. Então é assim, biblicamente falando, quando algo aparece pela primeira vez na Bíblia, a gente tem que abrir a nossa mente e começar a prestar atenção, porque Deus quer falar algo. Amém, queridos? Amém. Gênesis 14, 18 diz assim: então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. Amado, na primeira aparição bíblica da palavra sacerdote, revela um amado aqui, um homem chamado Melquisedeque, com uma função, querido, de sacerdote, de rei. E esse homem, amado, ele tinha capacidade de abençoar com pão e com vinho. Primeira coisa que eu quero trazer nessa mensagem é o seguinte: Deus te chamou como sacerdote, amém, querido? Amém. Presta atenção, a palavra pão vem como algo necessário, vem como suprir algo que é necessidade. Você está entendendo, sim ou não? Amém. Amém? Segunda coisa, vinho. Vinho fala do Espírito Santo. Vinho fala da presença de Deus. Todos que se aproximarem, querido, da tua presença, todos que se aproximarem de sacerdotes e sacerdotisas do Senhor, os sacerdotes e as sacerdotisas têm que ter pão e vinho para oferecer para essas pessoas. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém? Então presta atenção, querido, porque misteriosamente Melquisedeque aparece na Bíblia. Ele aparece, querido, 3 vezes. O nome desse homem é mencionado 3 vezes na Bíblia. Uma em Gênesis, que nós acabamos de ver. A outra, querido, o que acontece é que ele aparece em Salmos. E a terceira vez que ele aparece, ele é citado em Hebreus. Um homem, querido, presta atenção. É um homem que aparece sem genealogia. Ninguém sabe de onde vem esse homem. Misteriosamente ele aparece. Abraão, querido, está voltando da guerra. Quando Abraão está voltando da guerra, dá de cara com Melquisedeque e ele fala assim: uau. Sabe o que Abraão faz com esse homem? Abraão dá o dízimo a ele, olha. E sabe o que esse homem oferece a Abraão? Pão e vinho. Presta atenção, porque apesar de misteriosamente esse homem aparecer, tem um significado. A palavra, o nome Melquisedeque quer dizer rei de justiça. E aqui no versículo vem dizendo que ele era rei de Salém. Salém quer dizer rei de paz. Então olha só, querido, Jesus quando veio, ele veio trazer a paz. Olha que coisa. Você está conseguindo entender? Amém. Ele é justo. Jesus, ele é justo. Então, amado, Deus usa esse homem para abençoar Abraão. Então já guarde isso aí na caixa de informação de vocês. Amém? Primeira vez que a Bíblia fala, a Bíblia traz Melquisedeque. Melquisedeque. E o que acontece, querido, é que Deus estabelece o sacerdócio de uma herança para todos. A coisa continua caminhando, a coisa continua fluindo. Vamos fluir nesse rio, amém? Amém. Então presta atenção, porque a gente vai sair de Gênesis e vai entrar em Êxodo agora. Presta atenção, Êxodo 19, 5 e 6 diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Então presta atenção, querido. O que inicialmente era restrito a Melquisedeque, agora é destinado a toda a nação de Israel, querido. É destinado a toda a nação de Israel nesse momento. No entanto, com a condição, tinha uma condição, diga assim, tinha uma condição. Sabe qual era a condição? Eles deveriam obedecer fielmente e guardar a aliança. Para ser sacerdote, querido, tem que obedecer fielmente e tem que guardar a aliança. Tem que obedecer fielmente e guardar a aliança. Como consequência, como eu sou fiel e guardo a minha aliança com Deus, o que acontece é que, como herança, faria parte, querido, do tesouro pessoal do Senhor.
É o que o versículo está dizendo. Então a pergunta é, vou fazer mais uma vez durante a mensagem inteira: que tipo de sacerdote você é? Que tipo de sacerdócio eu sou? Porque dependendo, querido, de que tipo de sacerdócio, se eu sou do tipo que o Senhor já determinou na palavra dele, nós vamos ver no decorrer da mensagem, o que acontece é que a palavra está dizendo é que nós somos herança, nós somos tesouro pessoal do Senhor. Você acha que tesouro pessoal do Senhor, ele cuida como, hein, querido? Ô, glória! Por que a gente ainda anda preocupado, não é verdade? Ô, Jesus! Fala ao nosso coração, Senhor. Mas sabe o que acontece, amado? Mesmo com toda essa bênção, aconteceu em Israel, continua acontecendo hoje aqui na igreja, nas igrejas, sabe, amado? Israel rejeitou esse pacto com Deus. Só que Deus, como o reino de Deus avança, ele não para. O que acontece é que Deus, amado, logo em seguida, logo depois, ele estabelece a mesma promessa agora com a tribo de Levi. Com a tribo de Levi, querido, agora ele estende a promessa, ele faz um pacto agora. O povo de Israel não quis. Ele vai agora para a tribo de Levi. Você está entendendo, igreja? Amém. Presta atenção, mais na frente vemos na prática os sacerdotes e juízes sendo usados por Deus para abençoar Israel. Isso foi se propagando, isso foi se prolongando, Deus foi fazendo, o reino de Deus foi avançando. É assim, queridos, deixa eu explicar para você entender. Se ninguém quiser, eu quero. Amém. O reino de Deus vai se cumprir, quer você queira ou não. Amém. Porque a palavra diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Amém. Jesus, meu querido. Amém. E existem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Então, amado, o reino de Deus avança. Deus te chama, Deus me chama. Se nós não quisermos, meu amado, vai acontecer porque Deus vai fazer. Amém. Você está entendendo? Amém, querido? Amém. A palavra diz, querido, se nós não clamarmos, as pedras clamariam no nosso lugar. A Bíblia diz que uma mula veio falar com o profeta. Deus é Deus, querido. Amém. Deus é Deus, amém? Amém? Então presta atenção, isso foi no decorrente da história, foi se propagando até aparecer um sacerdote. Até apareceu um sacerdote, um amado chamado Eli. E eu queria pausar um pouco no modelo de sacerdócio, no modelo sacerdotal da família de Eli. Eli, querido, foi o penúltimo juiz que Deus escolheu para representá-lo diante do povo. Num determinado momento, Deus fala com esse homem. Sabe por quê? Porque ele começou, querido, a levar as coisas assim de maneira lá vão ter. Sabe como é que é isso? É, aquela coisa assim, deixa pra lá. Vai fazer assim mesmo. Aquela coisa, sabe, querido? Vê o irmão errando, não, deixa pra lá, coitado. Também entrou agora na igreja. Entrou agora na igreja, tem 5 anos que ele está aqui só. Acabou de entrar na visão. Preste bem atenção, querido. Preste bem atenção. Não quer conflitar, quer evitar conflito, aí começa a acobertar os erros. Preste bem atenção, igreja. Acobertar erro não é amor. Amém. Você está conseguindo entender? Amém. Acobertar erro não é amor. Isso não é cristianismo, isso não é reino de Deus, isso não é papel de um sacerdote do Senhor. O sacerdote do Senhor, ele não fica, querido, feliz, ele não se alegra com a injustiça, mas ele se alegra com a verdade. Você está entendendo, amém, querido? Amém. E ele começou, querido, a acobertar os filhos. A Bíblia diz que os filhos de Eli, amado, eram ímpios e estavam no serviço do sacerdote. As pessoas chegavam para oferecer sacrifício. Aí levava lá um pedaço de picanha, sabe como é que é? Para oferecer. Aí eles chegavam lá e falavam assim: olha, o sacerdote só aceita carne crua, portanto dá picanha para cá. Levava, mas ele não deveria fazer isso. O papel do sacerdote era: o sacrifício que fosse oferecido tinha um garfo que tinha 3 dentes. Eles metiam o garfo para dentro da panela, lá para dentro do caldeirão, para dentro dependendo da versão que você for ver. O que o garfo pegasse, eles traziam. Eles não podiam escolher.
Sabe o que Hofni e Finéias faziam? Escolhiam, querido. Eli sabia de tudo. Sabe o que Eli fazia? A única vez que ele veio falar com os filhos é assim, presta atenção. Amados, vocês estão fazendo isso, todo mundo está vendo. Que todo mundo está vendo, querido. É assim, meus amados, está errado. Vocês vão parar com isso agora. Vocês vão parar com isso agora. Ou então, amados, vocês vão ser destituídos do sacerdócio. Vocês vão ser destituídos. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Ele não faz isso. E aí, olha o que acontece, querido. 1 Samuel 2,27 em diante diz assim: e veio um homem de Deus a Eli. Olha aqui para mim. Eli, amado, a princípio era conhecido como homem de Deus. A Bíblia aqui está dizendo que veio um homem de Deus falar com Eli. O que aconteceu com Eli, querido? Você está conseguindo entender, igreja? Amém. E veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente a família de seu pai, quando eles estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo, querido? Presta atenção. Deus lembra a Eli, amado, que havia uma promessa familiar, que o seu pai e as futuras gerações seriam escolhidos para sacerdote. Eli vinha de uma linhagem sacerdotal, querido. Então ele estava dentro da promessa, amém, queridos? Amém. Olha só, olha a promessa que tinha para ele, era assim: Eli, amado, era para ser tesouro pessoal do Senhor. Olha o privilégio, amado. Eles subiriam ao altar, que é o lugar, amado, da presença de Deus, e lá queimar incenso. Presta atenção, olha aqui para mim que eu quero explicar isso aqui. Você sabe o que é queimar incenso hoje? Você tem ideia? É a capacidade, querido, de orar, interceder e ser ouvido pelo Senhor. Amém. Você está conseguindo entender? A palavra diz que agora nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, com o nosso culto racional. Você está entendendo, querido? Eu me ofereço agora. Agora sou eu me coloco no altar para orar, para interceder e para ser ouvido pelo Senhor. Eles tinham direito, querido. Eles colocavam e andavam com aquele colete sacerdotal para cima e para baixo, mano. Parecia um pavão. Sabe o que quer dizer o colete sacerdotal? Você tem ideia? O colete sacerdotal, amado, fala da unção e autoridade concedida por Deus para ministrar aqui na terra. Amém, Jesus. Aqueles que são sacerdotes do Senhor recebem vestes espirituais, recebem um colete, querido, sacerdotal espiritual. E onde ele entra, o demônio reconhece ele. Amém. Onde ele entra, querido, o inferno sai. Aleluia. Você está entendendo, querido? Amém? Amém? Deixa eu falar um negócio para você, amado. Sacerdote é coisa séria. É coisa séria, querido. Não dá para brincar de sacerdote no reino de Deus. Ou você é, ou você não é. Você está conseguindo entender? Amém, querido? Amém. Presta atenção, por causa desse posicionamento que eles tiveram, que ele teve, seus filhos tiveram, eles foram destituídos para sempre. Foram destituídos por serem infiéis. Pela sua infidelidade para com o Senhor, eles foram completamente destituídos. Olha só, querido, o que é que diz o versículo continuando. 1 Samuel 2,30, a parte bem diante. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família do seu pai, e não haverá mais nenhum idoso na sua família, e você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, repita isso, embora Israel prospere. Olha só, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. Versículo 33, e todo descendente seu
que eu não eliminar do meu altar será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração, e todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus 2 filhos, Hofni e Finéias, será um sinal para você. Os 2 morrerão no mesmo dia. Querido, presta atenção, sacerdócio não é brinquedo. Deus te chamou para algo sério. Deus te chamou para um pacto, querido, sério com Ele, para uma aliança, querido, inquebrável. Amém. E hoje eu tenho visto, querido, membros, tenho visto pessoas dentro da igreja, pessoas que se dizem discípulos, que quebram, querido, essa aliança muito facilmente. Sabe o que é isso? São infiéis para com o Senhor. São infiéis para com o sacerdote. São infiéis para com o colete sacerdotal que Deus colocou sobre eles. Você está conseguindo entender, querido? Amém. Qualquer coisinha eu não quero ir à igreja. Eu não vou mais ao GE. Não vou ler a Bíblia. Amado, quem está perdendo é você. Amém. Quem vai perder é você. Quem vai ser, querido, colocado de lado vai ser você. Não é ninguém, querido. Por isso está na hora da igreja acordar. Está na hora da igreja crescer, querido. Porque o diabo ele não está brincando. Ele não está brincando. E quem está brincando dentro da igreja de sacerdócio, querido, está levando surra do diabo. É verdade, Deus. Presta atenção, igreja. Presta atenção. O que Deus, amada, estava dizendo aqui a eles, a esses amados aqui, é que eles foram destituídos pela falta de compromisso com o que Deus considera essencial e sagrado. O que Deus considera essencial e sagrado na tua vida, querido? Sabe o que Deus considera essencial e sagrado? Preste bem atenção. Leitura da palavra, busca da face do Senhor, altar, joelho no chão, boca no pó, buscar a face do Senhor, ler a sua palavra, se encher o coração da palavra de Deus, fazer as coisas que agradam o coração de Deus, obedecer, ser fiel ao Senhor, querido. Isso é prioridade, e isso é essencial e sagrado. O sacerdote ele tem que saber disso, querido. Quando eu não levo isso a sério, e eu não boto isso como prioridade na minha vida, sabe o que acontece? Eu sou destituído. Continuo dentro da igreja, vou orar por um amado, não sai nem estalinho, querido. Não sai. O cara ora que não acontece nada. Meu pessoal olha e fala, o que houve aqui, querido? Esse amado orou, foi verdade. Olha, rapaz, que coisa. Você não precisa ver não, mas acontece porque Deus se move. Por quê? Porque nós estamos sendo fiéis. Nós estamos, querido, considerando aquilo que é essencial e sagrado para o Senhor. Amém. O modelo, querido, de liderança que representaram aqui não priorizam Deus em primeiro lugar. Eles, sabe o que aconteceu? Eli colocou, querido, os filhos e outra coisa no lugar de Deus. Não precisa me responder, mas o que você tem colocado no lugar de Deus na tua vida, querido? Você tem compromissos com o Senhor. Presta atenção, a palavra diz que na viração do dia, Deus vinha ter, querido, todos os dias com Adão. Havia ali um compromisso, amém? Amém. Se você tem tempo de comunhão com Deus, deixa eu falar um negócio para você. Todos os dias, Deus está ali te esperando. Você vai ao encontro dele? Todos os dias Deus está te esperando, querido, para ver se você vai ao encontro dele. E ele não perde não, querido. Ele não perde assim o padrão não. Ele fala assim, hoje meu servo vem. Aí você não vai. Por que você não foi, querido? Não, veja bem, pastor, eu estava muito ocupado, sabe? Afinal de contas, eu sou um homem ocupadíssimo demais. Jesus, ore por mim, pastor. Vou orar para que o Senhor venha aqui com uma marreta e dê na tua orelha. Para ver se você acorda, rapaz. Uma marreta espiritual, sabe como é que é? Amado. Amado, começa a priorizar as coisas de Deus. Porque esses amados aí, Eli, Hofni e Finéias, não priorizaram, querido, as coisas de Deus. Deus tem te chamado, querido, para uma vida de obediência, para uma vida de fidelidade com Ele. Deus tem ministério para entregar na tua mão. Deus tem um propósito para a tua vida. O problema é, você está caminhando nesse propósito ou não? Você está cumprindo com isso ou não?
Você está conseguindo entender, querido? Amém? Então presta atenção, igreja. Porque o que acontecia com esses amados é que eles se utilizavam do sacerdócio. Eles se utilizavam do sacerdócio para benefício próprio. Hoje em dia, querido, tem gente usando o ministério. Tem gente usando, amado, o ministério para se dar bem. Tem pastores, querido, abrindo igreja para ganhar dinheiro. Sabe por quê? Não querem trabalhar. Querido. Não tenho nada contra, não. A palavra diz que o trabalhador é digno do seu salário, o obreiro é digno do seu salário. Então presta atenção. Se de repente a congregação está pedindo, o momento está exigindo, amém, não tem nada contra, sou a favor até. Porque a palavra diz que as ovelhas sem o pastor, elas se perdem, querido. Se o pastor começa a ficar muito ausente, elas começam a andar por caminhos que não devem andar. Então preste bem atenção, não estou falando que eu sou contra isso, não estou falando isso não. Eu estou falando de pessoas que abrem a igreja como se fosse um business. E pasme, está multiplicando isso nas vidas. Querido. Aí eu ouvi falar do Ministério Vida com Vida. Opa, lá é Vida com Vida. Escutei lá aquele careca, lá aquele pastor careca falar que a sua bênção é a minha bênção, aquela coisa, o meu pecado, o seu pecado. E beleza, vou lá. Estou durinho igual um coco, vou lá e vou sugar o que eu puder. Deixa eu falar um negócio para você. Nós servimos a um Deus vivo, amém, que revela. Amém. E lobo não vai entrar aqui, querido. Amém. Você está conseguindo entender? Amém, querido? Então preste atenção, porque esses amados se usavam disso aí, querido. Usavam do seu suposto poder. Entendeu? Eu sou sacerdote e tal, e querendo mandar e querer. Não, que não é assim não, meu amado. Não é assim não. Quando eu começo a fazer assim dentro do reino de Deus, a querer mandar, a querer dar ordem, e essas ordens não são bíblicas, essas ordens não são de Deus, o que acontece é que Deus destitui. Você está conseguindo entender? Amém. O Espírito Santo é sugado. Acabou. Você está entendendo, querido? Amém. Então presta atenção, porque logo em seguida essa palavra, a coisa dá uma meia que balançada, e olha o que acontece, querido, a palavra se cumpre. 1 Samuel 4,17, o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Hofni e Finéias, estão mortos, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Era gordo, querido. De tanto comer carne, ficou gordo, amado. Querido, engordou demais. Foi muito rodízio, sabe como é que é? Engordou demais. Sabe por quê, querido? Só que engordou de coisas que desagradam ao Senhor. De que você tem se alimentado, igreja? De que você tem se engordado? Porque esses homens aqui se engordaram de coisas que desagradavam ao Senhor profundamente. Foram destituídos, querido, e morreram. Hoje em dia a gente sabe que a morte, querido, é separação de Deus. Portanto, amado, eu começo a me alimentar daquilo que eu não devo, eu me separo de Deus. Sou destituído, acabou. Não tem mais presença de Deus, não tem Espírito Santo, não tem mais nada. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. O que Deus está dizendo, querido? Que não quer mais na sua presença gente que se utiliza do sacerdócio para ter vantagem. Deus, querido, está dizendo que não quer mais na sua presença pessoas que desprezem e não honram a Deus com suas vidas, com aquilo que são, com aquilo que têm. Vocês estão conseguindo entender? Amém? Amém. Aquelas pessoas que querem levantar um novo modelo de liderança, querem mostrar uma coisa e não é. Presta atenção, amado. Deus está querendo levantar um sacerdote, alguém que possa ser chamado de fiel. Esse é o modelo do sacerdote de Deus, querido. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Esse é o modelo. Então, olha só, o modelo que estava sendo mostrado era o modelo de um sacerdócio errado. Estava sendo mostrado o modelo do sacerdócio da família de Eli. Foi destituído. O reino de Deus parou? De jeito nenhum. Sabe o que acontece, querido? Já tinha alguém já morando.
dentro da casa de Eli. Já tinha alguém morando já lá dentro do templo. Você sabia disso? Pergunta, irmão, você sabia, querido, que tinha alguém morando dentro do templo? Olha aí, querido. Presta bem atenção. 1 Samuel 2,35. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Amado, logo em seguida disso aí, Samuel é levantado, amado, como juiz no lugar de Eli, pois os seus filhos, amado, não seguiram o modelo do seu pai. Uma pessoa, querido, que não tinha nada a ver com a linhagem de Eli, querido. Presta atenção, igreja. O reino de Deus não para. Deus está procurando aqueles que querem, aqueles que são fiéis verdadeiramente com o Senhor, aqueles que ouvem a sua palavra e obedecem. Não, pastor, mas veja bem, o meu cônjuge, querido, é você e Deus. O pacto é você e o Senhor. O seu cônjuge não quer, bota o joelho no chão, ore, clame ao Senhor, querido, porque basta um dentro da tua casa querer. E começa a declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a família vem, querido, porque a palavra de Deus não volta atrás, ela não é vazia. Amém, queridos? Então Samuel é levantado, querido, sem ter nada a ver com isso, com a promessa. Presta atenção. O povo, amado, logo em seguida pede um rei. Logo em seguida um povo pede um rei. Samuel vai e unge Saul. Só que Saul, querido, também foi infiel e também foi destituído. Sabe por quê? Porque foi infiel, porque foi desobediente, quis fazer aquilo que dá na telha. Porque Saul, querido, não tinha um coração segundo o coração de Deus. O que ele queria era aparecer. Ele queria que a vontade dele prevalecesse, não a de Deus. Vocês estão conseguindo entender? Amém, amém, queridos? Então presta atenção. Após ser destituído, Deus então coloca no trono alguém de acordo, querido, com o seu coração, que é Davi. Logo em seguida. Então presta atenção, querido, que há uma destituição, há uma destruição. Deus te chama, Deus te levanta. Você não é fiel, eu não sou fiel. Você é desobediente, eu sou desobediente. Nós somos rebeldes. Deus destitui e levanta outros. Deus vai chamando, Deus vai chamando. O reino de Deus não vai parar, querido. Nós deveríamos nos sentir privilegiados de sermos chamados, querido, para ser sacerdote do Senhor. Querido, está diante da presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, querido. Daquele que é tudo em todas as coisas. E Ele falar com você e você escutar. De você orar, querido, e Ele estender a mão e atender. Olha só, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Presta atenção. Atos 13, versículo 22. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Então presta atenção, o que é que move Deus a levantar uma pessoa? O que é que move uma pessoa a ser sacerdote do Senhor? Preste bem atenção, é ele ser uma pessoa segundo o coração de Deus e fazer tudo o que for vontade de Deus. E acabou, querido. O problema das igrejas hoje, o problema do cristianismo, o problema, amado, das pessoas é que elas acham que tem alguma coisa a mais além de obedecer a Deus. Não tem, querido. Não tem. Ou eu obedeço, ou eu sou destituído. Ou eu obedeço, querido, ou o Espírito Santo começa a se esvair de mim, porque o vaso está rachado.
Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Então presta atenção. Deus usa Davi, querido, para profetizar a restauração de um modelo fiel de rei e sacerdote. Ele mesmo recebeu essa unção. Presta atenção, amado. Presta atenção, porque como é que Davi recebeu essa unção? Davi, se você não sabe, ele era da tribo de Judá, mas tocava, querido, como alguém da tribo de Levi. Olha só, meu amado. Olha a unção que esse homem recebeu. Ele não era, amado, da tribo de Gade, como nós vimos, ele era da tribo de Judá, mas guerreava como alguém que fosse da tribo de Gade. A unção estava sobre esse homem. Que é unção, igreja? Amém? Amém. Amado, começa a seguir o modelo certo de sacerdote. Amém. Começa a obedecer, começa a ser fiel, começa a ser alguém segundo o coração de Deus. Começa a declarar: Senhor, se ninguém quiser, eu quero. Mesmo que a Inglaterra inteira não queira, Senhor, eu quero. Amém. Você está conseguindo entender, igreja? Amém, queridos? Deus está buscando esses. Deus está buscando esses. Presta atenção. Davi, querido, não era da linhagem sacerdotal, mas comeu os pães que só os sacerdotes comiam. E usava, querido, o colete sacerdotal quando consultava a Deus. Aí você fala: mas pastor, se só era cabível ao sacerdote, por que ele usava? Porque ele tinha um coração segundo o coração de Deus, querido. Ele era um coração que ele não fazia a vontade dele. Tudo ele entrava na presença de Deus e falava assim: Senhor, eu não sei o que fazer, o que eu faço aqui? O ser humano hoje está assim: eu faço, aí dá errado, eu volto para reclamar com Deus. Você nem consultou, querido. Você simplesmente está colhendo aquilo que você plantou agora. A palavra da semana passada, é verdade? A gente já vai emendando uma palavra na outra. Ô, benção. Você está entendendo, querido? Amém. Então é desse jeito, amado. Presta atenção. A preocupação de Davi foi sempre fazer a vontade de Deus. Sempre fazer a vontade de Deus. E presta atenção, amado, porque foi Davi quem profetizou o modelo sacerdotal que Deus gostaria que fosse seguido e que ele era parte. Davi sabia de onde ele tinha vindo. Davi sabia, porque ele consultava o Senhor. Ele tinha relacionamento, ele entrava na presença de Deus, ele orava, ele intercedia, ele tinha acesso livre a Deus. Olha o que diz o salmista, amado, no Salmo 110:4: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amado, Davi recebe revelação de Deus. Deixa eu falar um negócio para você. Qual foi o último dia, meu amado, que você recebeu a revelação de Deus? Não precisa me falar não. Qual foi o último dia que Deus te revelou algo? Porque o sacerdote, ele recebe revelação, meu. Aleluia, glória a Deus. Por que, pastor, que recebe? Porque ele está sempre na presença de Deus. Amém. Ele está sempre entrando na presença de Deus. Ele está sempre consultando a Deus. Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Presta atenção. Davi tem um momento que ele peca. Sabe o que acontece com esse homem? Quando ele é exortado, querido, ele cai com o rosto em terra e se arrepende profundamente. Sabe por que ele faz isso? Porque ele tinha um coração moldável, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. E é isso, igreja. É isso que nós precisamos hoje, sabia? Amém. A igreja, Deus está precisando de pessoas que se levantem, mas pessoas segundo o coração dele. Amém. Pessoas que estão dispostas a fazer a sua vontade em primeiro lugar, em tudo, única e exclusivamente a vontade de Deus, seja na minha casa, seja no meu casamento, seja no meu trabalho, seja na rua, aonde eu estiver, toda e qualquer decisão. Deus não falou comigo, pastor, então não se mova. Não se mova, querido. Tem gente, querido, que recebe uma bênção de Deus, não ora, faz o que der na telha, depois toma na cabeça. Não entendi, pastor, por que aconteceu? Você consultou a Deus, querido? Não, pois é, por isso que levou na cabeça. Não é verdade?
Você está conseguindo entender, igreja? Amém? Amém. Então presta atenção, amado. Porque o que eu vou falar agora é de um modelo sacerdotal que muitos desconhecem. A gente está acostumado, né, a escutar sobre Eli, já mesmo sendo, né, alguém que misteriosamente aparece na Bíblia, que é Melquisedeque, nós já escutamos falar também, não é verdade? Arão. Então a gente já escutou falar desses homens, mas tem dois homens, querido, que aparecem na Bíblia que muito difícil alguém já ter escutado falar neles. O nome desses homens é Zadok e Abiatar. Quantos já escutaram falar nesse homem? Levanta a mão que eu quero ver você. Olha aí, ninguém. Não é verdade? São dois modelos de sacerdote aqui, a gente vai ver que tem uma diferença entre eles. Um era companheiro do outro. Mas a gente vai ver que na caminhada houve algo aqui. Você está conseguindo entender? Amém? Amém. O que acontece, querido? Davi passa por uma crise familiar. Seus filhos se desviam. Absalão, querido, entra numa de arrebentar com o pai, tomar o governo e querer reinar Israel. Você está entendendo? E aí acontece algo, presta atenção. 2 Samuel 15, 23. Todo o povo do lugar chorava em alta voz enquanto o exército passava. O rei atravessou o vale de Cedron e todo o povo foi com ele em direção ao deserto. Olha o nome dos amados aí. Zadok também estava lá, e com ele todos os levitas que carregavam a arca da aliança de Deus. Abiatar também estava lá. Puseram no chão a arca de Deus, até que todo o povo saísse da cidade. Então o rei disse a Zadok: leva a arca de Deus de volta para a cidade. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém, e lá permaneceram. Mas durante todo o reinado de Davi, dois sacerdotes faziam parte do seu ministério, que eram Abiatar e Zadok. Esses dois amados aí, nos momentos de glória, amados, ou nos momentos difíceis, estavam lá Abiatar e Zadok, fiéis a Davi, fiéis a Davi, fiéis a Davi, com o mesmo coração, sendo e fazendo parte da nação dos sacerdotes que Deus tinha levantado. Amém, queridos? Amém. Só que acontece o seguinte: quando Absalão, amado, toma o poder de Davi e tem que se refugiar, os sacerdotes passam a ser uma grande prova. Os sacerdotes, queridos, começam a ser perseguidos, alguns começam já tinham sido mortos anteriormente. Então estava havendo uma confusão aqui nesse meio. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Amém. Amém? E o que acontece é o seguinte: a grande tentação ministerial, amado, acontece aqui. Porque muitas vezes a gente começa a caminhar com Deus e eu começo a querer ser reconhecido pelas pessoas. Eu começo a querer ser famoso diante dos homens, mas não diante de Deus. Quando eu começo a querer ser famoso diante dos homens, o que acontece é que daí que eu começo a desviar do propósito do Senhor. É como uma pipa. Quantos aqui já soltaram pipa? Levanta a mão, quero ver você. Papagaio, né? Algumas cidades do Brasil, não é verdade? Então, às vezes, amado, eu estava lá soltando pipa, a bichinha estava meia troncha, aí tinha que fazer um furo do outro lado, sabe? Porque a bichinha estava dando de lado, estava meia capenga. Sabe como é que é? Sabe qual seria o certo? Pegar a pipa e fazer outra, para fazer ela direito. Que às vezes o bambu que foi feito a pipa, para um lado estava mais fino do que o outro. Então um lado estava mais pesado. Quando você botava lá no alto, a bichinha ficava assim, entendeu? Então, querido, há um problema quando a gente tenta fazer isso, sabe? E esses amados aqui passam por isso. Esses amados aqui passam por essa prova, passam por essa situação. Um dos testes, amado, da unção e autoridade espiritual é escolher entre a notariedade, popularidade ou a unção proveniente da cobertura espiritual. Presta atenção, amado. O rei Saul, quando ele estava reinando,
ele quis dar uma de sacerdote, sabe como é que é? Ele quis dar uma de bambambam. E foi fazer algo, querido, que não era para ele fazer. Além do que, a motivação era ser independente de Samuel. O sacerdote era Samuel. Samuel tinha dado um direcionamento. É assim que vai ser feito. Ok. Samuel estava demorando muito. Eu vou fazer. Porque eu sou o cara, eu sou o bambambam. As coisas têm que ser feitas no meu tempo, na minha hora. Portanto, acabou. Está vendo como o problema é a intenção do coração? Porque Davi, se você for olhar, fez algo pior. Davi, que ele meteu a estola sacerdotal, entrou num local e comeu os pães, onde só os sacerdotes podiam comer. Sabe o que aconteceu com Davi? Nada. Porque a intenção de Davi, querido, era agradar o coração de Deus. Era agradar o coração de Deus. Agradar sempre o coração de Deus. Presta atenção. Davi, querido, inspirou Zadok e Abiatar a decidir pela vontade de Deus. Ele os honrou e foi honrado por eles, não seguindo Absalão. Absalão levanta, é tentado por toda essa situação e se coloca nesse posicionamento. Davi, amado, no final da sua vida, submete Abiatar e Zadok a uma outra prova de fidelidade. Mais uma prova. Está vendo, querido, que o sacerdócio, querido, ele é posto à prova todos os dias, a todo momento. Todo momento é posto à prova de fidelidade. E o que acontece é que depois de um certo tempo, depois de uma certa caminhada, Davi, já no final da sua vida, coloca outra prova de fidelidade diante desses amados. Então, amados, os sacerdotes, eles passam por provas constantes de fidelidade. De novo, Davi envolvido numa crise familiar. Davi tinha esse problema. Davi não foi um bom pai, sabe? Então tinha crises familiares assim muito grandes. Era um bom servo de Deus, um bom rei, mas ele não era um bom pai. Aconteceu muita coisa na casa dele. Incestos, estupros e coisas que desagradavam profundamente, que supostamente, porque por não ter havido uma administração, de repente um acompanhamento, não é verdade? Mas olha só o que acontece, querido. 1 Reis 1, 5 em diante diz assim: ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse: eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai nunca o havia contrariado. Nunca lhe perguntava: por que você age assim? Você está entendendo, querido? Qual era o posicionamento aqui? Adonias, querido, também tinha boa aparência e havia nascido, amado, depois de Absalão. Adonias fez acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote. Qual o nome dele aí, querido? Ih, rapaz, olha aí. E eles o seguiram e o apoiaram. O que aconteceu com Abiatar aqui, querido? Estavam sendo fiéis a Davi. Sendo fiéis a Davi. Sendo fiéis a Davi. Sendo fiéis a Davi. O que acontece, querida? Que Adonias se levanta. Começa a armar um fuzuê tremendo. Uma confusão devastadora. E o que acontece é que Abiatar, querido, agora começa a ser levado pelo vento de doutrina de Adonias. Davi, amado, nesse momento aqui já estava muito velho. E já estava pronto para colocar Salomão no seu lugar, sabe? Seu filho Adonias, um garoto mimado. Davi nunca contrariou Adonias, querido. Era aquele filho criado a pão de ló. Sabe como é que é? É, tudo pode. Não, é criança. Não, é adolescente. Não, é adulto. Ô, querido, quando é que isso muda? Quando é que isso muda, não é verdade? É. Com esse amado foi assim. Davi errou com ele aqui. Às vezes, sabe, amado, como pai, nós estragamos nossos filhos. Sabe, às vezes eu quero evitar confronto. Meu filho está errando, eu quero evitar confronto.
Tem que confrontar, querido. Tem que confrontar o filho. Sabe por quê? A sua vida também está em jogo. Amém. Porque Deus lhe entregou ele. Amém. Você está entendendo, amado? Amém. Às vezes a gente tem vergonha da conduta deles, nos cansamos de disciplinar. Disciplina. Aí descansa e dá uma relaxada. Pô, querido, você perdeu. Você perdeu e o diabo ganhou vantagem aí. Você está conseguindo entender, amado? Amém? Amém. Cuidado, amado. A gente tem que ter esse cuidado para não criar, amado, um Adonias dentro da nossa casa. Aí você fala assim, não entendi, pastor, como é que criar um Adonias? Amado, cuidado para não criar cobra, para te picar depois. Adonias, querido, era filho de quem? Davi. E agora esse amado se levanta, querido, contra o pai para tomar o reinado. Olha só, querido. Presta atenção, igreja. Cuidado para a gente não estar criando Adonias dentro da nossa casa. Mas multiplicando o modelo certo de sacerdócio. Amém. O que a gente tem que fazer dentro de casa, querido, nós como pais, é multiplicar para os nossos filhos o modelo certo de sacerdote. O modelo certo de sacerdote. Eu não estou falando isso só com os homens, não. Eu estou falando com as sacerdotisas do Senhor também. Amém. Amém, querido? Amém. Porque é o povo de Deus inteiro que é chamado para isso. Amém. Presta atenção. Você não multiplica, amado, o modelo de sacerdote. Às vezes eu não multiplico o modelo de sacerdote na vida do meu filho. Aí chega numa certa idade, acontece algo, ele se desvia, ou ele entra nas drogas, ou cai em alguma situação. E aí eu quero botar a culpa na igreja. Não, meu amado, a culpa é sua. A culpa é sua que não multiplicou o modelo certo. Seu filho tem que entrar, sua filha tem que entrar em casa e tem que olhar para você e tem que ver um sacerdote do Senhor. Tem que ver alguém que é dedicado ao Senhor, alguém que lê a palavra, alguém que conhece a palavra, alguém quando se levanta em qualquer situação, se levanta com a palavra. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então presta atenção. Esse homem ele começa a montar a sua equipe de governo. Com o general Joabe, com o sacerdote Abiatar agora, que foi infiel com Davi. E os 50 homens, amados, aceitaram participar desse novo reinado. Presta bem atenção. É possível, querido, que sua plataforma de governo fosse a inovação típica da juventude. Afinal, o seu pai já estava velho e ultrapassado. Podia ser que ele quisesse vir com coisas novas. Podia ser que ele quisesse inovar. Nem sempre o novo é melhor que o velho. Amado, presta atenção. No reino de Deus não há inovação. É o que é, querido, desde o princípio. Você vai ver muitas vezes Jesus falando, quando vieram indagar Jesus sobre o divórcio, e ele vem falando, Moisés falou que é permitido dar carta de divórcio, e Jesus fala assim, sim, por causa da dureza do coração do homem, mas não era assim no princípio. Jesus vai lá atrás na história, querido, fala assim, vocês deram uma deturpada na situação, vocês mudaram aí, querido, por causa da dureza do coração de vocês. Vocês não sabem perdoar, vocês não têm um coração moldável, vocês não têm um coração segundo o coração de Deus. Mas não era assim. Não é assim. Porque o reino de Deus é dessa maneira. O reino de Deus, querido, não é comida e nem bebida, né? Mas é paz, amor e justiça no Espírito Santo. Amém, querido? Aleluia. Glória a Deus. Nem sempre, querido, o grande é melhor do que o pequeno. A gente tem que entender essas coisas. Presta atenção, a sua atitude, amado, revela um tipo mimado. A atitude desse homem, um tipo mimado, que não se submete à autoridade de Davi e que se auto-intitula rei de Israel para implantar um novo modelo de liderança, um novo modelo sacerdotal para a visão do reino, querido. Presta atenção. Isso tem acontecido nas igrejas no mundo inteiro. O reino de Deus, querido, começou a ser pregado. João Batista veio, antes de Jesus começou a pregar, arrependei-vos e convertei-vos, se aproxima ao reino de Deus.
É chegado o reino de Deus. Jesus entra no cenário. Arrependemos e convertemos. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus se aproximou. Já está aqui. Jesus começa a ensinar. Começa a multiplicar. E multiplica isso na vida de 12. Esses 12, querido, fazem uma revolução. Uma revolução santa e começa a pregar o evangelho do reino no mundo inteiro. Você olha, querido, o evangelho que foi pregado pela boca de Jesus, o evangelho que foi pregado pela boca dos apóstolos, e você olha as igrejas hoje, não tem nada em comum. Por quê? Infidelidade com o sacerdote que o Senhor entregou. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém? Presta atenção, 1 Reis 1:9. Então Adonias sacrificou ovelhas, bois e novilhos gordos, junto à pedra de Zoelete, próxima a Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, filhos do rei, e todos os homens de Judá, que eram conselheiros do rei. Ou seja, ele fez um barbecue, fez uma festa aqui tremenda. Só que tem algo aqui que eu quero trazer para vocês que é interessante saber, amado, que essa pedra, onde esse usurpador dos sacerdotes aqui estava ministrando o sacrifício, essa pedra chamada Zoelete, ela tem um significado. Sabia disso? Sabe o que quer dizer Zoelete, querido? Serpente. Olha só, querido, presta bem atenção. Tem sacerdote, querido, oferecendo sacrifício onde não é para sacrificar. Tem gente se sacrificando, querido, para o que não é para sacrificar. Tem gente, querido, que para o trabalho se sacrifica. Tem gente, querido, que para churrasco se sacrifica. Tem gente que para feijoada se sacrifica. Mas quando é para fazer as coisas de Deus, querido, quer ficar dentro de casa dormindo. Presta atenção, igreja. Amém. Presta atenção, porque o reino de Deus é dessa maneira. Amém. Deus está vendo o que você está fazendo. Você pode dar desculpa que você quiser. Deus conhece o teu coração. Amém. Amém. Presta atenção. Presta atenção. Não permita, amado, que essa unção seja esvaída, retirada da tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Qual o significado dessa pedra, amado? Significa serpente. Pode ser, amado, que daí, pode ser que daí venha tido aquela expressão onde Jesus usa para os escribas de fariseus, que ele chamava eles de raças de víboras, serpentes. Olha aí, querido. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém, meus amados? Amém. O que acontece, amado, é que Abiatar é destruído por sua infidelidade. 1 Reis 2:25, que o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar o rei ordenou: vá para Anatote, para as suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Querido, presta atenção. Abiatar, meu amado, vinha da linhagem de Eli. Presta atenção, querido. Se cumpriu a palavra, sabe o que Salomão faz? Salomão se levanta e fala assim: você merecia morrer, mas eu vou ter misericórdia, eu vou levar em conta o que você fez. Porque durante um tempo você carregou a arca da aliança, você foi fiel ao meu pai. Mas deixa eu falar uma coisa: você vai ser destituído do cargo de sacerdote. Acabou. Não tem mais ministração na presença de Deus. Não tem mais entrar na presença de Deus. Não tem mais como orar. Não tem mais como ouvir, ser ouvido na presença de Deus. Presta atenção, igreja. Deus está falando. Amém. Deus está falando, querido. Cuidado com isso. Abiatar representa o modelo sacerdotal de Eli e seus filhos. Presta atenção. Gente que pula, amado, de galho em galho. Está sempre procurando seus interesses. O que é melhor para ele. O que é mais cômodo. Deus está querendo que você saia da sua zona de conforto, querido.
Presta atenção. Só vou GE se for do lado da minha casa. Meu amado, presta atenção, quem está perdendo é você. Presta atenção, querido. Ah, não vou ao culto hoje porque está muito frio. Presta atenção, meu amado, está frio. Meu amado, se agasalha e chega aqui e começa a pular na presença de Deus e o fogo cai. Aleluia. Amém, querido? Amém. Presta atenção, amado. Deus está querendo que a igreja deixe de meninice. Glória a Deus. Presta atenção. Tudo é motivo para não fazer as coisas de Deus. Tudo é motivo. Agora chama para o churrasco para ver se não vai. Ô, querido, pode ter amputado uma perna, ele vai pulando, mas chega. É incrível, querido. O cara vai pulando, chega lá, vai se arrastando, amado. Não, mas o amado foi amputou uma perna, vai ter que amputar a outra. Ele vai se arrastando, só com os dois braços, lá vai ele. É isso, rapaz. Agora, amado, vamos para a igreja. Vamos para o GE. Vamos ler a palavra. Ah, rapaz, eu estou com a dor na sobrancelha. Você não sabe. Eu fui colocar o óculos, sabe? Aí aqui do lado, aqui onde tem aquela dobradiça, sabe? Rapaz, prendeu aqui um cabelo, repuxou, mas tá doendo, rapaz. Não vou poder ir, não. Querido, presta atenção. Ah, eu vou ter que ir para tal lugar. Eu estou falando, amado, presta atenção, de algo que aconteceu comigo. Morava nos Estados Unidos, querido. Tinha um amado do nosso GE que ele morava um pouco distante, sabe? E sempre quando era... A gente devia ter o quê? Mais ou menos uns 3 anos de caminhada, né? Mais ou menos 3, 4 anos de caminhada, mais ou menos isso. E aí quando era GE na casa desse amado, rapaz, eu ia, mas eu ia com um saco de cimento nas costas, sabe como é que é? Rapaz, para casa desse irmão de novo, mas esse irmão mora muito longe, rapaz. Aí lá ia eu. Aí, um dia Deus me exortou. Deus falou assim, por causa da distância, a distância está sendo impedimento para você vir até mim? O impacto com Deus foi tanto que eu fui no GE na casa do irmão, cheguei lá, querido. Após Deus ter falado comigo, quando o GE começou, eu falei assim, ó, querido, antes de começar o GE, eu queria pedir perdão a você, sua esposa, sua família. E aí o pastor Rui, que era o líder do GE, olhou, mas o que houve, irmão, e tal? Eu falei, não, é porque sempre quando eu vinha aqui para esse GE, eu reclamava demais. Porque a casa do irmão é muito longe, entendeu? Mas eu estou vindo aqui para o Senhor. Quem tem a ganhar quando eu venho aqui sou eu. E Deus me mostrou isso. Amém, querido? Amém. Eu espero que Deus esteja revelando aí a vocês. Amém. Porque nada, querido, nada, a palavra diz que nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus. Como é, querido, que um frio, ou uma chuva, ou isso ou aquilo, pode me separar, querido? Me fazer não cumprir aquilo que Deus quer que eu cumpra. Presta atenção, igreja. Está na hora da gente acordar, querido. Amém. Porque o diabo está aí, ele está querendo arrebentar com a nossa vida. Você está entendendo, amado? Amém. Presta atenção, outros, amados, que falam, estou servindo a Deus, mas dizem em seu coração assim, não estou ganhando nada com isso. Afinal de contas, o pastor da igreja não sou eu. Você acha que não está ganhando, mano? Sua fé está muito pouca, se você acha que não está ganhando. Tudo que você faz, amado, tudo que você planta, você colhe. Isso é uma lei espiritual. Tudo que você planta, você colhe. Amado, o que você faz por reino, Deus está vendo e você vai colher. Amém. Amém. Você está entendendo, igreja? Amém. Amém, querido? Amém. Às vezes, amado, nós investimos em pessoas, sabe? Oramos, colocamos a vida dessas pessoas em ordem. Aí chega um determinado momento, amado, que eles tomam a dianteira e falam assim, estou indo embora, fui. Teve alguém que me ofereceu agora aí um cargo de assistente de pastor, agora eu vou para lá. Porque aqui eu sou só um líder de... querido. A gente tem que ter cuidado com essas coisas, amado. Amém.
A gente tem que ter cuidado. Um Adonias, amado, lhe oferece uma oportunidade nova em outro lugar e lá vão eles. Querido. Atrás sempre dos seus interesses em primeiro plano. Amado, antes de nós começarmos esse ministério aqui, teve um amado, um pastor que chegou para mim, ele me perguntou, porque eu estava caminhando ali com ele, e nós vimos alguma coisa, não vale a pena entrar na história, mas Deus me direcionou a estar saindo dali. Havia algumas coisas que não condiziam, e eu não podia estar sendo conivente com aquilo. Quando eu comuniquei e falei que eu ia estar saindo, que Deus não tinha me chamado para fazer confusão em ministério, mas pelo contrário, para trazer a paz, para cooperar, esse amado, querido, me ofereceu cargos e cargos e cargos e cargos e cargos dentro da igreja. O que eu falei para ele foi o seguinte: meu amado, você está oferecendo cargo para a pessoa errada. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Se Deus quiser que eu esteja limpando o banheiro, eu vou fazer isso louvando ao Senhor de todo o meu coração. E todo mundo que entrar naquele banheiro que eu limpei, querido, vai tomar um choque do Espírito Santo e vai sair de lá cheio de unção. Amém. Você está entendendo, querido? Amado. Eu tenho que entender essas coisas. As coisas que eu tenho que fazer com excelência para Deus. Amém. Não tem que estar buscando cargo. Não, só vou servir ministério só se for em ministério de púlpito ou então ministério de louvor, que eu estou lá no altar servindo. Amado, com esse coração, meu amado, você não vai parar em lugar nenhum. Um coração segundo o coração de Deus, meu amado. Ele não olha para onde você está sendo colocado, mas ele olha assim, a intenção do teu coração. Ele olha assim, onde é que Deus me quer? Aqui que Deus me quer? Deus me quer dessa maneira, amém. Estou aqui, estou firme, Senhor. E vou te honrar aqui, vou te glorificar com tudo que eu tenho, tudo que eu sou. Então, amado, o modelo de Abiatar continua no templo. Ele continua no templo, mas ele fica limitado. Tem coisas que ele não pode mais fazer. Olha só, Ezequiel 44, 33. Já viu o salto que nós demos? Começamos lá em Gênesis, estamos em Ezequiel, tá vendo, querido? Olha o que diz Ezequiel 44, 13. Não se aproximarão para me servir como sacerdotes, nem se aproximarão de nenhuma de minhas coisas sagradas, e nem das minhas ofertas santíssimas. Carregarão a vergonha das suas práticas repugnantes. Contudo, eu os encarregarei dos seus deveres do templo e de todo o trabalho que nele deve ser feito. Então presta atenção, amado. Enquanto estiver templo, os abiatares estão, amado, como funcionários. Você está conseguindo entender? Eles estão infiltrados, eles estão no meio, querido. E não como sacerdotes reconhecidos. Esses dentro de uma congregação, querido, eles nunca chegam a lugar nenhum. Passa ano, querido, começa ano, fecha ano, eles continuam sentados sem fazer nada. Aí você pergunta, por que, pastor? Porque não são sacerdotes fiéis. Porque ainda estão, querido, com o coração desse amado aqui, ó, de Adonias. Então, coração de Abiatar, que se moveu por interesse. Você está entendendo, meu amado? Amém. Eu falei que ia perguntar isso a palavra inteira. Já tem um tempo que eu não pergunto. Que tipo de sacerdote você é, querido? Nós já falamos aqui de alguns modelos. Que tipo de sacerdote você é? Abiatar, meu amado, ele não morreu, sabe? A profecia aos seus filhos de Eli é que sua descendência seria preservada. Até trabalhariam no templo, mas não teriam intimidade nenhuma com Deus. Não teriam intimidade nenhuma com Deus. Só que tem uma herança, tem um modelo fiel de sacerdócio que a gente tem que receber aqui. Amém, queridos? Amém. E esse é o de Zadok. Lembra que os dois andavam juntos? Amém? Amém. Olha aí, 1 Reis 1:8 diz assim: mas o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joaida, o profeta Natã, Simei, Rei, e a guarda especial de Davi,
não deram apoio a Adonias. Olha só, querido, Zadok estava no meio. Zadok estava assim: eu não vou apoiar isso, querido. Eu não vou ser infiel. Zadok, você sabe o que significa Zadok? Zadok significa justo, fiel, honesto. Olha o que quer dizer Zadok, querido. Justo, fiel e honesto. Representa, amado, um modelo de excelência sacerdotal. Sacerdotes fiéis que agem de acordo com o coração de Deus e o seu pensamento. Amém, igreja? Amém. Zadok, amado, representa a ordem da fidelidade eterna. É como se tivesse, amado, dizendo a Davi: já passei por outras provas e não te traí. Não vai ser agora, querido, que eu vou te trair. Você está entendendo, querido? Amém. Presta atenção. O que Zadok estava dizendo aqui era o seguinte: se te matarem, Davi, vão ter que me matar também. Eu não abro mão de ser fiel. É isso que Zadok estava falando para Davi aqui com sua atitude. Eu não abro mão de ser fiel. Eu não abro mão de ser fiel. Eu não abro mão do sacerdócio. Não importa o que aconteça, eu estou contigo até o final. Deus está buscando, querido, não pessoas que ficam pulando de galho em galho, seguindo ventos de doutrina, seguindo movimentos, que não é nem mover do Espírito, é movimentos. Presta atenção, querido. Deus quer você plantado em um lugar e quer que você seja fiel. Mais tarde, querido, o rei Davi manda chamar Salomão para ser ungido rei. E quando vai escolher o sacerdote, sabe quem ele chama? Zadok, querido. Zadok é chamado para ungir Salomão. Olha só, amado. Quando Samuel ungiu a Davi, a partir daquele momento o Espírito de Deus se apoderou dele. Essa era uma característica, amado, de sacerdotes fiéis. Eles são ministros de Deus, ministro, amado, de unção sobrenatural, unção, bênção gigantesca. No momento da unção, não é simbólico. Não é um óleo, querido, que é jogado na cabeça e acabou. É uma capacitação. É algo sobrenatural que acontece, meu amado. Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Amém. Ezequiel 44:15, presta atenção. Mas os sacerdotes levitas e descendentes de quem, querido? Olha aí, amado, de Zadok, e que fielmente executaram os deveres do meu santuário, quando os israelitas se desviaram de mim, se aproximaram para ministrar diante de mim, eles estarão diante de mim para oferecer sacrifício de gordura e de sangue, palavra do soberano Senhor. Só eles entrarão em meu santuário e se aproximarão da minha mesa para ministrar diante de mim e realizar o meu serviço. Amado, vale a pena ser fiel. Amém. Seja fiel, querido, a Deus. Seja fiel, amado, aos seus liderados. Seja fiel aos seus líderes. Amém, querido? Amém. Deus, amado, não esquece deles. Deus não esquece deles. Não importa o que está acontecendo, permaneça fiel. A promessa, querido, é sentar à mesa. A promessa é sentar à mesa. Se você está no chão, se você está no fundo do poço, está na caverna, não importa, amado. Passa pela prova da fidelidade. E daqui a pouco, amado, você vai sentar na mesa. Como diz o salmista no Salmo 23. Prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com o que, querido? Com óleo, olha a unção aí. E transborda. Bondade e misericórdia me seguirão para todos os dias da minha vida. Eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Para todo o sempre. Para todo sempre. O que era exclusivo, querido, aos filhos de Zadok, agora é extensivo a toda a igreja. Agora é extensivo a toda a igreja. 1 Pedro 2,9, querido. Mas vocês são os escolhidos de Deus. Escolhidos para o altar, para a alta vocação do trabalho sacerdotal e para serem um povo santo. São instrumentos de Deus para fazer a sua obra e falar por Ele e para contar a todos quanta diferença Ele faz na vida de vocês. Amado, existe um propósito no sacerdócio. Existe um propósito, amado, no sacerdócio. E o propósito é o seguinte: ele te faz semelhante a Jesus. Se você recebe a história sacerdotal, se você recebe a unção, você se submete, você é fiel, você começa, querido, a ser semelhante a
Jesus. E esse é o nosso modelo, querido, sacerdotal. Hebreus 5:7. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz, e com lágrimas aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de quem, querido? Melquisedeque. Olha o Melquisedeque entrando na jogada, querido. Mais uma vez, Melquisedeque aparecendo na história aqui. Então presta atenção, igreja. O que é preciso para ser sacerdote dessa ordem de Melquisedeque? Primeira coisa que eu quero que você saia daqui e entenda: deixe que Jesus seja a única fonte de salvação eterna. Amém. Querido, pare de buscar as coisas. Presta atenção, Atos 4:12. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu no céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amado, sua fonte de salvação não é gerente de banco, não é o teu patrão, não é o teu trabalho, não é o teu cônjuge. O único se chama Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o único, querido. Ele é o único. Ele é o único. Segunda coisa, amado. Primeira coisa nós vimos: deixa Jesus ser a única fonte de salvação eterna. Segunda, ofereça orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amados, nós temos que começar a orar uns pelos outros. Amém. Interceder uns pelos outros. Amém. Muitas vezes eu entro na presença de Deus, só quero apresentar as minhas queixas, as minhas vontades, o que eu quero, o que eu acho que está de errado. E tem um irmão do meu lado passando por uma situação, eu sou incapaz de interceder por ele. Presta atenção, igreja. O sacerdote, ele intercede. O sacerdote, ele entra e ele clama por todos que estão ao redor dele. Amém. Ele clama, querido. Ele clama. Por quê? Porque o sacerdote, ele oferece sacrifícios diante do Senhor. Amém, amado? Terceira coisa, desenvolva uma reverente submissão. Ou seja, seja fiel, querido. Seja fiel. Deus te colocou numa congregação. Deus tem colocado homens e mulheres de Deus para caminhar com vocês. Sejam submissos a esses homens, queridos, e mulheres. Se submetam a eles. Presta atenção. Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês com quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe, porque o trabalho deles para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Amado, presta atenção. Zadok fez isso com Davi. O companheiro dele foi-se embora, querido. Se deixou levar. Zadok falou assim: eu não te largo, querido. Eu sou igual chulé. Eu estou colado no teu pé aqui, daqui eu não saio. Se você olhar os grandes homens de Deus, querido, que se moviam pela vontade do Senhor, pela voz de Deus, agiam dessa maneira. Elias e Eliseu. Elias fala: Eliseu, fica-te aqui porque o Senhor me enviou. Que fica aqui, querido? Onde você for, eu estou indo atrás. Que negócio é esse de fica aqui? Presta atenção, querido. Você está entendendo, amado? Zadok foi sempre fiel e se submetendo a Davi. Sempre, sempre. Quarta coisa, querido, aprenda a obedecer mesmo tendo que sofrer. Mesmo passando por luta, mesmo passando por dificuldade, querido. Presta atenção. Obedeça. Hebreus 11:37. Apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio de espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Sabe de quem que a Bíblia está falando aqui em Hebreus? Amado, esse capítulo aqui está falando dos heróis da fé. Sabe como é que esse capítulo aqui começa?
Ele começa com Abel, ele começa com Enoque, ele começa com Noé, vai falando de Abraão, ele vai passando, querido, depois ele entra em algumas pessoas que não cita o nome, mas cita, querido, que eles passaram por situações onde eles foram apedrejados, uns foram cerrados no meio, postos à prova, mas eles não abandonaram, querido. Amém. Sabe por quê, meu amado? Quem está firme na rocha não foge. Amém. Tem pessoas que às vezes você liga, e aí, amado? Beleza, tá tudo firme. Tá firme na rocha, estou firme, pastor. Aí bate, querido, um cuspe. Pum, o cara, puf, desmorona. Desmorece, querido, desmaia. Ué, mas pensei que você estava firme. O que é que houve? Não, pastor, o senhor não sabe, a minha esposa, ou então, não, meu marido e tal. Ô, querido, o que é que houve? Você está conseguindo entender, igreja? Amém. Presta atenção. Se você estiver entre os grandes, amado, tem uma obediência fiel. Mas se o seu nome não aparecer entre os grandes, obedeça do mesmo jeito, querido. Amém. Não importa. Faça a sua parte com Deus. Seja fiel, obedeça. Amém. Se você for para uma mansão ou para um lugar muito simples, se for consagrado pastor, líder de GE ou líder de ministério, continue aprendendo a obedecer fielmente ao Senhor, meu amado. Amém. Amém? Amém. Não seja, querido Simão, cana que balança com o vento. Seja Pedro, seja pedra, rocha. Seja firme, querido. Não seja abalado. Isso nos leva, querido, ao quinto ponto. Sejam sempre fiéis. Salmo 101, versículo 6. Meus olhos aprovam os fiéis da terra. Eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Amado, o que Deus deseja é que sejamos fiéis, obedientes e conscientes do ministério sacerdotal para o que fomos chamados. Quero que a igreja fique de pé, por favor. Quero orar por vocês. Antes tem uma palavra profética que eu quero compartilhar com vocês.